falência e recuperação judicial. Muita gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Recuperação judicial não é a mesma coisa que falência. A recuperação judicial existe justamente para impedir que a empresa venha à falência. Se o plano de recuperação não for aprovado ou se a empresa não conseguir cumprir as condições acordadas, aí sim o juiz vai decretar a sua falência. Nesse caso, ela deverá fechar as portas e vender os ativos para pagar as suas dívidas. Segundo a Lei número 11.101, a recuperação judicial é a reorganização financeira da empresa que esteja passando por uma crise, mas que ainda tem condições de se manter em funcionamento. Já a falência é a sua liquidação. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago um resumo sobre falência e recuperação judicial com as principais informações. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Quem decide sobre recuperação judicial ou falência é a Justiça. O juízo competente vai ser o do juízo estadual da comarca do local do principal estabelecimento. Ou, se tiver sede fora do Brasil, é o local da filial da empresa. A competência é sempre estadual, ainda que haja interesse da União. Os juízes federais jamais julgam processos de falência. Temos também a possibilidade de recuperação extrajudicial, que é a que busca renegociar as dívidas fora das vias judiciais. Na recuperação extrajudicial, a empresa e os credores negociam diretamente os meios que serão adotados para renegociar e pagar as dívidas. Então, eles devem criar um plano de recuperação e transcrever essas informações em um documento que deve ser homologado por um juiz. Enquanto isso, no caso da recuperação judicial, a empresa ajuiza esse pedido de recuperação na Justiça, quando percebe que existe uma crise na empresa e que, se essa crise persistir, pode acabar em uma falência. Já a falência é decretada pela Justiça, quando as dívidas limitam a continuidade das atividades da empresa. Uma empresa só entra em recuperação caso o juiz entenda que ela ainda possui capacidade de reverter a sua situação. Caso contrário, se for claro que a empresa não tem condições de quitar suas dívidas e a possibilidade de recuperação não existir mais, então deve ser decretada a falência. A falência pode ser requerida tanto pelo próprio devedor, como pelo cônjuge sobrevivente, herdeiro ou inventariante, cotista ou acionista, ou por qualquer credor. Nesse sentido, caso seja optado pela falência, todos os ativos existentes serão liquidados e vendidos para que os débitos dos credores sejam pagos. A decretação de falência é a última opção, quando realmente não houver mais nada que possa ser feito para evitar o fim de uma empresa. Outra diferença entre a recuperação e a falência é que, quando o pedido de recuperação judicial é aprovado pela Justiça, a empresa consegue manter sua atividade enquanto se organiza para pagar os seus credores. Durante o curso do processo, o patrimônio da empresa permanece protegido e somente pode ser vendido ou dado em garantia mediante a autorização da Justiça e dos credores. Por outro lado, quando a falência é decretada, a empresa não pode mais operar e a sua sede é lacrada. Além disso, seus bens são destinados ao pagamento de credores, cuja venda vai se dar de forma forçada, mesmo que os dirigentes não queiram. Algo que temos em comum, tanto na recuperação judicial quanto na falência, é a figura do administrador judicial. Tanto na recuperação judicial quanto na falência, teremos a presença de um administrador judicial. Em ambos os casos, esse profissional é nomeado pelo juiz.
Porém, na recuperação judicial, ele age como um fiscalizador do Poder Judiciário. O seu papel é o de avaliar os pareceres mensais, os fluxos de caixa e as atividades da empresa. Ele também é responsável por avaliar o cumprimento do plano de recuperação judicial após a sua homologação. Enquanto isso, em empresas com falência decretada, o administrador judicial passa a administrar os bens que compõem a massa falida da empresa. O administrador judicial deve zelar pelo bom estado dos bens para conseguir um valor pecuniário na venda e a quitação da dívida da maior quantidade de credores. Próximo tópico: ordem de pagamento dos credores. Tanto a falência quanto a recuperação judicial possuem o chamado concurso de credores. É uma ordem específica, com uma hierarquia entre os credores, conforme as suas classes. Temos algumas classes de credores prioritários, que têm precedência absoluta. A primeira delas trata-se de créditos trabalhistas, de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. A segunda classe prioritária são as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência. Também são prioritários aqueles gastos que são feitos ao longo do processo, justamente para viabilizar o andamento dos procedimentos, como, por exemplo, a remuneração do administrador judicial e as custas do processo. Depois nós vamos para os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos ou oriundos de acidentes de trabalho. Temos, na sequência, os créditos com garantia real, como aqueles garantidos pela hipoteca de um imóvel. Aí vamos para os créditos tributários, as dívidas com o fisco, exceto as multas tributárias. E, por fim, temos todos os demais créditos, como os fornecedores e as instituições financeiras. Gente, lembrando aqui que este vídeo é apenas um resumo, então eu compactei as informações para facilitar o entendimento, tá bem? O assunto é bem mais complexo do que isso. Aqui o que você tem que entender é que existe uma ordem de prioridade na hora de receber dessa empresa devedora. Por fim, eu tenho uma informação importantíssima para os concurseiros. A lei de falência não se aplica à empresa pública e nem à sociedade de economia mista. Em outras palavras, as empresas públicas, como a Caixa e os Correios, e as sociedades de economia mista, como Banco do Brasil e Petrobras, não vão à falência. Nunca! Agora você já sabe, sempre que você ler alguma notícia falando que alguma estatal está indo à falência, isso é fake news. Empresas públicas e sociedades de economia mista não vão à falência. Se você está se preparando para algum concurso público, você precisa saber disso. E se você chegou até aqui, eu deixo o meu convite para assistir a mais vídeos aqui do canal, porque eu tenho certeza que existem outros assuntos que estão aqui e que podem ser do seu interesse. Eu já tenho vídeos sobre os mais variados ramos do direito, alguns mais iniciantes e outros mais avançados, que podem contribuir e muito para os seus estudos. E se você sente que você está um pouco perdido no direito, como se tivesse que já ter aprendido mais do que você aprendeu, seja na faculdade, seja no estudo para concurso público, saiba que esse sentimento é bastante comum entre os estudantes, mas que ele tem solução. É possível preencher as falhas do seu aprendizado e é recomendável que você faça isso, porque enquanto existirem essas falhas, vai ser difícil avançar mais rapidamente em seus estudos. A base importa. Se você não teve uma boa base quando você estava começando a estudar, a sua evolução vai ser mais lenta. Isso é um fato, mas isso tem conserto, isso tem solução. Foi para isso que eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. Ele é a base que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a estudar o direito. Eu formulei um curso com o que há de mais fundamental quando o assunto é direito, de forma objetiva, direto ao ponto e muito bem
bem explicada, para você entender tudo, do início ao fim. Comece a assistir ainda hoje, porque vai te ajudar muito, muito mesmo. Pode acreditar nisso. Vou deixar o link na descrição do vídeo, e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso. E além de assistir ao curso Primeiros Passos no Direito, lembre-se também de voltar aqui no canal para acompanhar o que tem saído por aqui. Eu tenho publicado muito conteúdo importante aqui, gratuitamente. Você pode e deve aliar o conteúdo do curso aos vídeos gratuitos aqui do canal. E aí o seu aprendizado vai ser muito mais completo. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e fazer maratona Cintia Flix. Até!